ressaca da eleição de Trump, ficamos a saber que a vitória dos republicanos tinha sido em toda a linha e fomos sabendo depois como vai ser composta a equipa da Casa Branca. Em grande destaque, Elon Musk, a plutocracia ao mais alto nível. Para a Europa era impossível imaginar pior. Para lá da eleição de Trump, a crise política na Alemanha deixa os europeus à beira de um ataque de nervos. Scholz despediu o liberal ministro das Finanças, suicidou-se politicamente e a Alemanha antecipa eleições com o risco de ver a extrema-direita e a extrema-esquerda crescerem. Por cá, a Operação Portugal Sempre Seguro, no Martim Muniz, anunciada pelo Ministro da Presidência como fazendo parte de uma instrução dada às forças de segurança para reforçarem a fiscalização contra a imigração ilegal, apanhou um imigrante em situação irregular. 11 foram os mortos associados ao excessivo tempo de espera por socorro, resultado da greve do INEM. Ninguém pode afirmar uma ligação direta entre todos os acontecimentos, mas o alarme social que a situação criou acabou por se transformar numa crise política em que, para a culpa não morrer solteira, foi atirada para cima da Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa em que a opinião que conta é do Pedro Marques Lopes e do Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeiro, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Viva Pedro Cisa Vieira. Comecemos a olhar para a América, de que vamos conhecendo, da transição do poder na América e da equipa que Trump está a montar. O que é que podemos esperar da América a partir do próximo ano? Algo parecido com o que aconteceu em 2016? Era tão bom. Não sei, acho que vai ser mais imprevisível e provavelmente mais radical a mudança. Como dissemos, a vitória de Trump, e como tu disseste na tua introdução, a vitória de Trump foi esmagadora. Ele não só tem a vitória nas eleições presidenciais, mas também os republicanos, que agora são o partido de Donald Trump, na verdade, controlam o Senado e estão a um passo de controlar também o Congresso e já têm um Supremo Tribunal que basicamente dá carta branca ao Presidente e diz que ele não pode ser sequer responsabilidade pelos atos que pratica no exercício de funções. Portanto, podemos esperar que as promessas que desta vez foram muito mais vocais de Donald Trump venham mesmo a ser concretizadas. E ele, como eu já disse, tem uma agenda absolutamente revolucionária no sentido de pretender demolir, destruir algumas regras básicas do funcionamento, quer da economia da sociedade americana, quer do sistema internacional. E, designadamente, com um impacto na esfera internacional, ele tem a visão protecionista, por oposição à ideia de livre comércio que prevaleceu nas últimas décadas, e tem aquela visão isolacionista da América que não se sente comprometida ou envolvida nos conflitos que ocorram à volta do mundo. E aí tem respaldo de muitas potências que pensam o mesmo, não é? Tipo claro, a Rússia, por mas exemplo. eu achei que... sim, isso é evidente, não é? Quer dizer, aqueles que querem rever a ordem mundial controlada pela América, Rússia, China, Irão, etc., têm agora um grande aliado no próprio presidente dos Estados Unidos que não gosta dessa ordem internacional que os Estados Unidos construíram. Mas eu gostava de me focar naquilo que podem ser as coisas que impedem o Donald Trump de concretizar a sua agenda, as contradições, as tensões que podemos antecipar no seio da sua administração e que não poderão eventualmente não o deixar levar as coisas até ao fim. Boa sorte. E isso não quer dizer que seja bom. Quer dizer que pode ainda ser mais imprevisível a gestão das coisas na esfera externa e na esfera interna do que aquilo que eventualmente pode ser prometido. E eu ia falar de três coisas. Por um lado, as contradições que podem resultar de expectativas dos eleitores face àquilo que eventualmente se pode configurar.
Nós entendemos, e foi muito comentado, que o Trump conseguiu ir buscar a classe trabalhadora, aquelas pessoas com uma agenda relativamente populista de proteção do emprego, de proteção da base industrial dos Estados Unidos, mas, na verdade, ele tem na sua equipa e na essência do seu pensamento uma agenda puramente libertária, baixa de impostos, desregulação de setores da economia, com a destruição das regras para a proteção do consumidor, para a proteção do ambiente, para controlo da concorrência, e isso, eventualmente, pode entrar em contradição com algumas aspirações daquela fatia do eleitorado que desta vez lhe deu a maioria. Outro problema pode ser mesmo a questão de como é que a agenda protecionista e de controle da imigração, porque ele diz que quer erguer barreiras alfandegárias, tarifas alfandegárias, que é basicamente um imposto sobre os produtos que são importados, e quer deportar imigrantes, ou seja, aumentando, digamos assim, as pressões sobre o mercado de trabalho e podendo levar a um aumento dos salários nos Estados Unidos. Isso pode ter tudo um impacto inflacionista quando ele disse que ia combater a inflação. Que se queixaram mais os outra eleitores, questão difícil de gestão para ele e pode levar a frustrações por parte dos eleitores. E depois também os próprios conflitos de interesse que vão surgir dentro da administração. Todo o comportamento de Donald Trump no primeiro mandato foi uma espécie de cartaz de mais práticas governativas. Ele metia as delegações americanas as delegações estrangeiras que iam a Washington e ficavam no hotel da organização Trump, ou ele próprio fazer para os seus negócios, digamos assim, trocar vantagens para os seus próprios negócios com política externa americana. Mas aqui isto pode ser levado ao extremo com coisas como o envolvimento, por exemplo, de um homem como Elon Musk, que tem tantos interesses, quer contra os reguladores americanos, quer nos contratos com a administração pública, quer dizer, a SpaceX e os contratos com a NASA, etc. Tudo isso pode gerar um imenso naipe de conflitos de interesse que podem depois vir a fazer tropeçar coisas que impedem a concretização da agenda. Um segundo tópico são as perspectivas distintas dentro da equipa, porque, por exemplo, aquilo que já vamos conhecendo da equipa de Donald Trump, embora o Donald Trump seja aquele que manda, não tenho dúvida, a verdade é que nós vemos, por exemplo, que o secretário de Estado e o Conselheiro Nacional de Segurança, Marco Rubio e Mike Waltz, são falcões relativamente à China. Mas há outros membros da administração, desde logo o secretário da Defesa ou o próprio Elon Musk, que dizem, os Estados Unidos que nunca pensem num confronto com a China. E, finalmente, a própria personalidade do Donald Trump, que tem uma facilidade imensa em entrar muito rapidamente em conflito com pessoas que lhe são muito próximas, de deixar cair aqueles que deixam de lhe ser úteis. Penso no caso do Michael Cohen, aquele advogado que o acompanhou toda a vida, que pagou àquela atriz pornográfica para ela não contar as relações que tinha com o Donald Trump. Que diz o mito lhe ensinou tudo. Ou o Mike Pence, a quem ele a certa altura incentivou os invasores do Capitólio a raptarem e a porem em causa a sua. Portanto, ele tem uma grande facilidade de entrar em ruptura com pessoas que lhe são próximas, e quando pensamos naquilo que são personalidades que estão no gabinete e que não vão seguramente, por simplesmente calar-se, Marco Rubio, Mike Waltz, Elon Musk, como é que eles vão ou não manter-se e que potencial de conflito é que existe ali. Finalmente, a própria imprevisibilidade do caráter do Donald Trump, a sua falta de disciplina, a circunstância dele poder ter uma agenda, mas depois de repente encontra-se com o líder da Coreia do Norte e diz que aquilo é tudo ótimo e vamos fazer boas relações com ele. Portanto, tudo isso são fatores que podem levar a que as aspirações de muitos dos apoiantes e aquilo que é, digamos assim, a concretização da agenda que ele traz, possa não acontecer, e isso ainda torne a administração americana mais perigosa e imprevisível. Pedro Marcos Lopes, como é que vês uma administração muito diferente da de 2016, mas ainda agora estávamos a ouvir o Pedro Cisa Vieira, nessa administração já se misturavam negócios pessoais com negócios de Estado e política internacional. O que é que pode ainda vir a ser pior? Eu estava a ouvir o Pedro Cisa Vieira e até à sua última frase estava, ai que bom que o Pedro
ainda tem aqui alguma Otimismo. visão otimista. Não tenho visão nenhuma otimista. Não, Quer dizer, apareceu uma administração disfuncional, liderada por um tipo radical Não, e narcísico e destemperado, é a coisa mais perigosa do mundo. Sim, porque no teu discurso, eu tirei, as pessoas ouvem aquilo que muitas vezes querem, não é? E eu tirei daqui algum otimismo, porque tu dizias que há interesses conflituantes e que esses próprios interesses conflituantes podem ajudar a algo que, no fundo, é a nota de otimismo, que é o descontentamento das pessoas perante aquilo que pode acontecer. Então deixa-me precisar, porque eu acho que não quero deixa-me só, fazes bem em dizer isso. Também disseste que isso tornava mais perigoso porque mais imprevisível. Mas eu não sou como tu, eu deixo-te sempre que tu me interrompas. Pronto, eu peço só desculpa, mas para deixar precisamente, ele vem com uma agenda revolucionária, mas há muitas questões que podem impedi-lo de concretizar a agenda. E nós já sabemos o que é que acontece a um autoritário e narcísico quando não consegue fazer o que gosta. Toma ainda mais poder. Zanga-se e torna-se perigosíssimo e começa a apontar o dedo a outros. Portanto, eu acho que quando chamei a atenção para as dificuldades que ele vai ter a concretizar a agenda, era para chamar a atenção que elas podem se revelar ainda mais perigosas. Eu, pegando por um lado ou pegando por outro, não tenho o mínimo grau de otimismo. Bem, começando por um lado. Em primeiro lugar, nós vamos ter basicamente um governo, já se pode utilizar a palavra de oligarcas, nem a plutarcas, são oligarcas, quer dizer, vamos ter à partida... Diferente. Na Rússia, os ricos, é o Estado que faz os ricos, aqui são os ricos a dominar o Estado. Bom, há um homem, que é o homem mais rico do mundo, que deve basicamente ao governo dos Estados Unidos e a fundos dos Estados Unidos, grande parte... Pedro, Paulo, na essência é... Porque repara... O Barack Obama é que fez o Elon Musk ao meter todo o programa espacial na mão da SpaceX. E tu, quando olhas para a Rússia e se queres fazer as conversas são como as cerejas, e se queres fazer esse paralelo, o que é que converteu aqueles oligarcas em homens muito ricos na Rússia? Só para fechar mesmo essa coisa do meu lado, porque é a vossa opinião, que é muito raro. Há uma grande diferença entre tu teres os oligarcas que são feitos pelo Estado e estão todos com o Estado, com o poder, ou a vida corre-lhes mal, caem de janelas, ou nos Estados Unidos, em que tens multimilionários do lado dos democratas e multimilionários do lado dos republicanos. Muito bem. Só que o grande problema hoje, e é esse o grande... O primeiro, Trump pode mudar isso. É exatamente isso que eu estou a ver. Pode começar a cair mal, por exemplo, ao Bezos, que também quer... É isso que eu estou a ver, porque repara, o exemplo do Elon Musk, pelos vistos, vai ser o grande, uma espécie de ministro plenipotenciário na economia e nas finanças. Tu tens um tipo, repito, que foi basicamente financiado pelo governo dos Estados Unidos nos seus principais projetos. Tu tens neste momento um tipo como o Bezos ou como os tipos da inteligência artificial e das criptomoedas que vão ser, propulsionados, digamos, passo o termo, por eles. Portanto, vais ter uma desregulação, e a desregulação é uma palavra muito interessante, porque a desregulação em si mesma é um ato político também de regulação, por estranho que possa parecer, que é desregular para beneficiar um conjunto de pessoas. A regulação também pretende ser uma regulação para beneficiar um conjunto de pessoas, mas mais alargado. E, sobretudo, para proteger os consumidores. Não é? Exatamente. Neste caso, não. Neste caso, essa regulação vai ser de forma a capturar os recursos de um país em função de um conjunto de pessoas. É por isso que é mim diferente chamar-lhe plutarcas ou oligarcas, ou seja o que for. O Bernie Sanders dizia no público, o Robert Reich também, o Carlos Lozada no New York Times, tinha uma reflexão, que é uma reflexão que já foi feita muitas vezes. Por exemplo, o Varoufakis tem um livro quase só dedicado a essa reflexão, que é o facto já aqui, aliás, já a fizemos, que é o facto de, nos Estados Unidos, os últimos 50, 60 anos foram um período em que a desigualdade aumentou muito, onde os trabalhadores baixaram muito o seu nível de vida, e há aquele exemplo clássico, eu também já aqui o disse, em 1960, um canalizador
a sua mulher não trabalhava, tinha uma casa e punha os dois rapazes, os filhos que tinha a estudar, e o seu salário dava para isso. E ainda dava para ir para um seguro de saúde. Agora não, a mulher tem de trabalhar, cada um tem de fazer, dizem em americano, como diz o outro, os double shifts. O poder de compra dos americanos médios baixou muito, muito. Enquanto os muito ricos ficaram ainda muito ricos. O que é que isso originou? Pelos vistos. Originou que as pessoas que foram prejudicadas, ou que vivem pior, votem em alguém que lhes diga que promete... que lhes vai mudar a vida? Não, pelo contrário. Que promete exatamente as medidas, são exatamente as mesmas medidas que levaram a que isto acontecesse. Exatamente. Repara uma coisa, não foi? Se fosse assim, não havia perigo nenhum não. Já tinha acontecido. Pois é, exatamente, esse é exatamente o perigo que acontece e que as pessoas acham que não acontece. Repara uma coisa. A diminuição dos impostos dos mais ricos e a concentração de poder foi uma constante nesses últimos 50, 60 anos. Aliás, o presidente dos Estados Unidos que mais lutou contra isso nem foi Barack Obama. Foi Joe Biden nestes últimos 4 anos. E o que foi prometido aos americanos médios foi claro como água. Vamos diminuir os impostos aos mais ricos. Ele, na verdade, disse que ia diminuir para todos. Sim, ia substituir Quer dizer, por, portanto, por barreira de tarifas alfandegárias. Quando o Pedro Adão e Silva... Quando o Pedro Adão e Silva, não. Quando o Pedro... Cisa Vieira. Não sei muito bem que eu estou à minha frente. Estava a pensar nele mas por causa da música. Ajudar. Quando o Pedro Cisa Vieira diz que em termos, e já vou à parte do governo, quando as pessoas vão ter descontentamento por aquilo que vai acontecer e vão exprimir provavelmente o seu descontentamento, bom, eu não percebo de que maneira elas a vão exprimir, porque elas vão ter exatamente aquilo que lhes foi prometido. Depois... Podem ter visto outra coisa. Okay. Há muito quem diga que o que eles viram foi garantir proteção no emprego, melhoria salarial, combate à inflação. Eu lamento, mas eu já disse isto aqui mais de 1000 vezes, vou dizer eu recuso-me a fazer o que tu acabas de fazer, que é estupidificar as pessoas. As pessoas são estúpidas e, portanto... Eu não disse nada disso. Desculpa. Não, o Paulo disse. Eu não disse nada. Eles disseram, o Trump disse. Eu não disse que eu disse, eu disse que as pessoas podem ter ouvido. Foi o que eu disse. A única coisa que é chamar-lhes estúpidas ou estúpidas. O Trump disse o seguinte. Este sistema que funcionou nas últimas décadas e que os democratas são as grandes coisas e os antigos republicanos, isto só deu cabo da vossa vida. E eu vou acabar com isso. Não. Eu vou fazer a América grande outra vez. Eu vou combater a inflação. Eu vou proteger os vossos empregos, etc. E não vão ter isso. Portanto, as medidas que eu vou fazer são exatamente as medidas que levaram a isso. Foi o que ele disse, lamento. Não, ele até faz uma coisa que é uma espécie de double down. Então... Exatamente. Exato, foi o double down. Não, eu vou fazer ainda... Por exemplo, quem estaria a estupidificar as pessoas és tu, porque estás a dizer que as pessoas são tão estúpidas que percebem que lhes estão a dizer que vão fazer mais do mesmo e as pessoas Pedro, assim Pedro, o que ele diz é o seguinte: vocês perderam os empregos porque os chineses estão a roubar-vos os empregos, a meter aqui produtos mais baratos. Eu vou meter tarifas alfandegárias, os chineses não vão conseguir meter aqui os seus produtos e vocês vão ter outra vez emprego. Não, mas ele diz assim: vocês estão lixados porque os vossos filhos estão a combater no Afeganistão e no Iraque. Já estragamos a narrativa. E nós eu vou acabar com essas guerras. Não estragam nada, aliás. Não, no sentido que interrompemos quando estás a explicar. Mais uma vez digo, eu sou um cavalheiro que respeito, que sempre vocês me querem interromper... Quando o moderador se porta mal... Já o Cisa Vieira nunca deixa que o interrompam. Portanto, eu, para ver que eu sou um homem da tolerância e da democracia e vocês são dois basicamente autocratas, sobretudo o Cisa Vieira. Portanto, América, a questão, isso não, mas votariam uma coisa parecida, bem entendido. A grande questão depois é das expectativas. Porque eu já lá vou. Porque... Mas temos que andar, nem a Alemanha vamos, quanto mais vir aqui aos assuntos de Portugal. Quando vocês interrompem e não deixam falar... Hoje tens toda a razão. Pronto. A questão é das expectativas. É que as expectativas não são geridas como o Pedro diz, ou seja,
as pessoas vão ver que vai haver mais inflação, provavelmente, não é? Não sei. Sim, provavelmente. Se acontecer, vai ser difícil para ele. Os mais ricos vão pagar menos impostos e eles vão continuar a estar mal. Mas é que o problema, sempre que todos os ditadores fizeram sempre isto, sempre, a culpa nunca vai ser dele. Como nunca foi, e isto é o que vocês, enfim, um bocadinho limitados, não percebem. É que quando ele faz aquele discurso, o discurso tem um enquadramento. O enquadramento é que eles destruíram tudo isto e nós agora vamos demorar muito tempo a reconstruir outra vez. Tempo, não é? E quando derem... Sim, mas ele não vai fazer as coisas, vão demorar muito tempo a fazer isto. E quando dermos por ela, já foi tudo. Porque a grande agenda, e eu não vou falar muito mais, até vou deixar que vocês tivessem falado, a grande agenda, de facto, é dar cabo da democracia. E não é exatamente, porque aí eu concordo convosco nisto. Ele não disse que ia acabar com a democracia. E as pessoas também não entenderam. As pessoas acham que ele é um democrata. Aliás, eu farto-me de ver nas minhas redes sociais a dizer: está chateado porque o Trump ganhou, isto é a democracia. Bem, agora vamos ver como é que... Esse é que é o problema. E para terminar, a grande questão é que se tu destróis as bases da democracia, as instituições, que são a coisa mais fácil de destruir que existe à face da terra, se tu pões os oligarcas a mandar, acabas com a democracia. E, portanto, esta é que é a verdadeira agenda. Pedro Cisa Vieira, para fecharmos o dossiê América e irmos para a Alemanha. E vamos esquecer que há 2 ministros, um deles, o da Defesa, é um ex-comentador da Fox News. Mas isso... E o Kennedy na saúde, para acabar com o flúor na água. Quer dizer, eu volto a dizer, ele vai ser apanhado em contradições. Por exemplo, imagina o seguinte: aumento desde já as tarifas alfandegárias começo a restringir a imigração. Isso tem um impacto na subida de preços. E ele pode ser tentado a dizer assim: os preços estão a subir porque a Reserva Federal não está a manter os juros baixos, porque não sei o que, eu tenho que substituir o líder. Portanto, é por isso que eu digo que estas contradições podem levá-lo a ter depois comportamentos ainda mais perigosos. Apontar a culpa a outros. Que é sempre o que fazem os ditadores e os autoritários, particularmente narcísicos como o Trump é. Mas eu ia só concluir com o seguinte: de alguma maneira, o Donald Trump vai ajudar a esclarecer, a clarificar uma série de questões que estão por resolver no mundo atual. Por exemplo, Ucrânia. O que é que o Putin, afinal de contas, quer da Ucrânia? Contentar-se-á em ter uma Ucrânia neutral e ficar com o Donetsk e a Crimeia, ou quer mais alguma coisa? E a Europa, o que é que quer? Se os Estados Unidos dizem: meus amigos, isto já é como está e eu não meto mais um tostão, os europeus vão reforçar o apoio à Ucrânia, estão disponíveis para meter tropas lá, ou estão pura e simplesmente vão andar cada um por si a tentar conquistar as boas graças do Trump e do Putin para não se meterem em problema. Já estamos a passar para a Alemanha. Isto, portanto, são coisas. Ucrânia, União Europeia, como é que a União Europeia vai reagir à política comercial do Donald Trump? Vai querer restabelecer, manter a autonomia e manter boas relações com a China? Ou vai cada um por si desfazer-se e tentar sobreviver neste mundo? Isto são coisas que vão ter que ser clarificadas e que a posição do Donald Trump obrigará mais rapidamente a fazer. E, finalmente, uma outra muito importante, que é o que é que os Estados Unidos querem da China? Ou seja, nós temos na administração Trump pessoas como o Marco Rubio ou o Mike Waltz que dizem a China é o grande inimigo e nós temos que deixar os outros confrontos que existem na Ucrânia, no Médio Oriente, para concentrarmos os nossos recursos militares em conter a ameaça chinesa. Se for preciso, vamos colaborar com os nossos aliados na Ásia, a Coreia, o Japão, etc. E há um que quer vender Teslas. E temos um que quer vender Teslas. Quer vender Teslas em todo o mundo. E que está completamente investido na China. Portanto, estas coisas, o que é que o Trump vai fazer prevalecer? Ele não gosta de guerra. Eu diria que, à partida, a tendência do Trump... Os republicanos, os democratas normalmente são mais... Não, mas isso, o Pedro vê isto como interesses contraditórios. Não é interesses contraditórios. Qual é
qual é a agenda Isso é. dos Estados Unidos relativamente à China? É dizer assim, eu vou tirar a agenda isolacionista, típica, maga, do Donald Trump ou do secretário da Defesa, o tal comentador da Fox News, que é basicamente dizer o seguinte, Taiwan tem lá os chips. Quando os chips saírem de Taiwan, eu quero lá saber de Taiwan. Eu não vou para a guerra com a China por causa de uma ilhotazinha lá longe de tudo. Não vou fazer isso. Quero lá saber. E portanto, este é o meu problema e acabou. Ou são aqueles falcões que dizem que nós temos que enfrentar a China em todas as frentes, em todos os lados. Esses já não existem, esses eram os gajos porreiros do Tea Party. Agora já lhes podemos chamar. Os gajos da exportação. Isso é o Marco Rubio. Mas o Marco Rubio isso é o Mike Waltz. Mas o Mike, chamado o para lá Mike, para estar portanto, controlado. o que estou a dizer é há aqui uma série de temas que a presença do Trump vai obrigar a definir caminhos. Não sei se são bons, se são maus. Clarificar o papel da América. Isso até posso entrar na Alemanha nesse ponto. Marcos Lopes, eu te apoio exatamente. As duas coincidências, ou seja, uma crise política na Alemanha que já estava com a economia a gripar, pressiona ainda mais aquilo que chega do lado lá do Atlântico. A Europa vai andar à deriva? Eu entro pela América e saio na Alemanha. E tem muito mais a ver com o clima político e com aquilo que hoje entendemos por política do que outra coisa, o que se passa na Alemanha. Já nos Estados Unidos é diferente. Bom, primeiro, e sem fazer grandes considerações sobre o tema, neste momento o eixo do mal já não tem o contraponto dos Estados Unidos. Não tem. Neste momento nós temos alguém que durante a campanha só houve um dirigente europeu que ele elogiou, que era um que eu tinha elogiado. Viktor Orbán. Putin é um amigo, é um homem forte e ele gosta de homens fortes. A agenda americana vai ser conduzida desta forma porque o pensamento de Donald Trump, a única coisa sólida que nós sabemos sobre Donald Trump é a seguinte, porque tanto na questão de expulsão dos imigrantes, que ele vai fazer e que vai ser um espetáculo a todos os títulos notável, mas o que nós sabemos que ele reforça sempre é que ele gosta de homens fortes e gosta de que, e tem o pensamento político de que ele ganhou as eleições e ele manda. Portanto, a ausência tanto de democracia de um lado como da visão que ele tem do que deve ser a governação de um país. E eu olho e vejo que ele já pertence ao eixo do mal. Está com a Rússia, mas é o que ele tem dito. Quer dizer, isto custa-me muito as pessoas olharem para o que ele diz e dizerem, não, ele se calhar vai fazer outra coisa. Não, é o que ele tem dito. Mas há algo muito interessante e entro na Alemanha. Para já, obviamente, não vou repetir aquilo que foi dito, a posição do Donald Trump, aquilo que o Donald Trump vai ser e vai obrigar a Europa, e não é só a Europa, por exemplo a China, a ter uma posição, a redefinir-se. E o maior problema é a redefinição, para nós, enfim, são todos, mas a redefinição da Europa. E o que nós temos perante nós na Alemanha é o primeiro passo para saber como é que se vai fazer isto. Em primeiro lugar, tenho que dizer a questão estrutural. O facto deste governo ter caído porque 2 dos partidos que constituem esta coligação não se entendiam é um sinal que já aconteceu noutros países, mas também aconteceu naquele país onde as alianças eram sólidas, onde as pessoas podiam se dar mal, mas havia negociação, havia uma cultura democrática de negociação, que, pelos vistos, também está a acabar na Alemanha. No sítio onde isso era fundamental. Porquê? Porque na Alemanha, como sabes, não havia esta coisa dos governos minoritários, como praticamente não é lá. Governam sempre em maioria por muito tempo que demora a fazer uma coligação. Havia uma solução maioritária e negociava-se muito, levava-se às vezes meses para negociar, mas depois havia algo que mantinha. Neste momento já não. Os liberais zangaram-se, ou vice-versa, com os verdes. Os verdes zangaram-se com Claro que os liberais como alemães, como na maior parte do mundo, na maior parte da Europa, só aqui em Portugal é que não, que são os libertários, tanto se coligam à esquerda como à direita.
Mas este clima de falta de capacidade de negociação e falta de capacidade de entendimento diz-nos muito. E repara, também é mais um sinal o facto do SPD se arriscar, e arriscar-se quase certeza a ser o terceiro partido atrás da extrema-direita, sabendo também que o partido da esquerda, os verdes, vamos lá ver como é que se portam, mas o outro partido da esquerda tem uma agenda que é basicamente anti-imigrante e pró-Rússia. Desse ponto de vista está com uma extrema-direita. Exatamente. O que neste momento é fundamental em termos de nós sabermos qual é a agenda. Diz-nos tudo o que está a acontecer. Porque se, por exemplo, é que... um país onde a CDU e o SPD já se entenderam para formar... E eu acho que se vão entender outra vez. É a minha percepção. Mas há uma coisa que eu te vou dizer. Se a CDU e o SPD, se a CDU, sobretudo, não tiver uma maioria ou uma votação que permita ter uma maioria segura com outro partido, nós vamos ter um problema gravíssimo. Porque se tu olhares com o extrema-direita a ter 16%, e vamos ver quanto é que tem aquele, não sei dizer o nome daquela... Sim, Aliança Sarah Wagenknecht. Sabia que ele tinha treinado isto, eu sabia. Nós temos um problema basilar na Europa. Só a existência de um partido que tem o nome da sua líder diz tudo. E com isto termino, se na Alemanha não houver uma solução política que proteja a Europa como espaço, porque nós nunca precisamos estar juntos como agora, nós temos um problema absolutamente terrível e os anos 30 podem ser uma brincadeira face ao que se pode passar. Precisa ver o que vemos acontecer na Alemanha e olhando para aquilo que o Pedro Marcos Lopes nos disse agora, é um fator que pode dar força aos que apostam na divisão europeia? Eu acho que o tema da Alemanha é um tema muito específico da Alemanha e eu acho até que o governo cai coincidentemente com a eleição do Trump, mas a eleição do Trump não tem a ver com aquilo. Não é aquilo que causa a queda do governo. É a solução. É um governo que estava absolutamente em agonia. Era um governo absolutamente disfuncional. Era um governo que foi constituído para outros tempos, aliás, para tempos bons. É um governo que tem um programa que é negociado entre três partidos muito diferentes, mas que é basicamente apostar em que, após a Covid, vai haver um grande crescimento económico. E o programa do governo era fazer a transformação da economia alemã para uma economia mais verde, mais sustentável, tecnologicamente avançada. O líder, o vice-chanceler, ministro da Economia e da Transição Ambiental e da Transição Climática, que por acaso esteve esta semana em Lisboa, na Web Summit, o Robert Habeck, era o homem que dizia: nós vamos fazer crescer a economia apostando nas tecnologias verdes e a Alemanha vai ser um líder nisto. E o que aconteceu foi que a guerra da Ucrânia alterou completamente os dados do problema, confrontou a Alemanha com desafios absolutamente estruturais para os quais é preciso fazer grandes mudanças e estes três partidos não tinham uma visão idêntica sobre como fazer isso. Vocês pensem que o modelo económico alemão era assente na ideia de que tem uma forte capacidade exportadora e, portanto, precisa de aceder a outros mercados, compra energia e matérias-primas muito baratas e não tem que pagar despesas militares. E, portanto, estava a investir no seu futuro. Gastou muito dinheiro durante a Covid, a dívida pública alemã cresceu imenso e, portanto, a ideia é que isto agora ia ser uma recuperação. Mas com a guerra, a energia tornou-se subitamente muito cara. Muitos mercados acentuaram-se as tensões com a China, por causa também das relações que a China estabeleceu com a Rússia. E, portanto, o mercado chinês e a maneira como lidar com a relação com a China é uma coisa que os alemães não têm resolvido no seio da União Europeia e não têm resolvido no seio da coligação, é por isso que eles não conseguem falar uma só voz na União Europeia e tiveram pressões imensas do lado da despesa. Apoiar as empresas perante os custos acrescidos de energia, que é mais despesa pública, dar apoio à Ucrânia. A Alemanha é o segundo país, a seguir aos Estados Unidos, que mais dinheiro e o orçamento que está para aprovar triplica o apoio da Alemanha ao Ucrânia. E, portanto, basicamente, e ainda aquela decisão que o Olaf Scholz comunicou logo a seguir ao início da guerra da Ucrânia, a Alemanha tem que começar a investir fortemente na sua defesa. E estas mudanças que puseram em causa o modelo económico alemão, os três partidos não veem da mesma maneira. Até porque
a Alemanha está confrontada com uma dupla limitação à liberdade de ação do governo. É a regra constitucional de que a despesa e o déficit não pode crescer mais do que uma determinada coisa descontada. Os liberais dizem que o Scholz queria pôr isso em causa. E os liberais ainda vão mais longe, que é uma espécie de regra não escrita do Schwarz-Null, que é basicamente déficit zero. E, portanto, perante estas circunstâncias, eles ainda andaram ali um ano e pouco, a criar uns fundos fora do orçamento para dizer que não tinham que respeitar a regra orçamental, mas o Tribunal Constitucional já este ano veio dizer não. A invocação da cláusula de escape da Constituição relativamente à regra do crescimento do déficit só pode valer para um único ano, portanto tem que ser renovada anualmente no orçamento, e por isso simplesmente não se conseguiram entender sobre como fazer um orçamento, como enfrentar estes grandes problemas. O Partido Liberal, que hoje em dia provavelmente nem sequer conseguirá eleger numas próximas eleições... Precisa de 5% de votos para poder eleger. O Partido Liberal tem o Ministério das Finanças e o Ministro das Finanças diz: não senhor, nós temos que manter o déficit zero, eu não aceito aumentar impostos, portanto, pelo contrário, nós precisamos de crescimento económico, portanto, reduzir os impostos e cortar despesas. Onde é que vamos cortar despesas? Vamos deixar de apoiar a Ucrânia. E, portanto, vamos dizer aos europeus ou outros que têm que pagar a guerra da Ucrânia porque nós não vamos fazer isto. E, portanto, eles não se conseguiam entender. E, nesse sentido, a decisão do Olaf Scholz é uma decisão boa. É uma decisão de dizer assim, já não conseguimos. Os problemas da Alemanha são... Tem que haver uma clarificação. Portanto, nesse sentido, as eleições agora para fevereiro vão, espero eu, permitam de alguma maneira uma clarificação. Mas, sobretudo, qualquer coligação que venha a seguir, qualquer coligação que venha a seguir, vai fazer-se à volta de um programa que seja um programa para enfrentar os problemas de hoje e não, digamos assim, construir os amanhãs que cantam, que em 2020, 2021 ainda pareciam possíveis. A Alemanha tem um problema, além das limitações constitucionais e deste problema este problema endémico que vem do fim da República de Weimar e da hiperinflação, tem isso que não conseguiram ultrapassar, tem a questão estrutural da economia alemã. A economia alemã, eu já aqui citei e vou voltar a fazê-lo porque acho que vale muito a pena ler um artigo extraordinário do New York Review of Books sobre a economia alemã, que eles basearam toda a sua economia, todo o seu trajeto no comércio. No comércio. E esqueceram-se coisas que eram fundamentais, que é inovação, tecnologia. Eles têm indústria. A indústria automóvel alemã é muito forte. Está com problemas graves. A indústria automóvel, a indústria de máquinas e equipamentos industriais, a indústria química, só que a inovação etc. E a investimento em inovação e tecnologia e as novas... por exemplo, infraestruturas, eles têm infraestruturas de telecomunicações que são uma vergonha. Uma vergonha. Quer dizer, eu ainda há pouco tempo, no think tank do projeto de crescimento sustentável, olhava para os gráficos, quer dizer, a Alemanha tem um nível de investimento em inovação e tecnologia ridículo face aos outros. Bem, face a Estados Unidos, a China, a toda a gente, mas até na Europa o investimento deles é baixo. E ainda para mais, esse comércio baseava-se em ir buscar matérias-primas a um país que agora não se pode ter relações comerciais, que é a Rússia, e a exportação para locais que... Como a China e agora muitos carros. Como para os Estados Unidos. Portanto, este problema vai afetar e de que maneira, e o meu maior, e com termino, os grandes problemas, além da zona da Jugoslávia e tudo que tem trazido guerras, os grandes problemas europeus começam sempre no mesmo sítio. Mas aqui a Alemanha é por omissão. Mas só uma nota que eu acho que é importante. Temos que vir aqui a Portugal, ainda temos dois temas. A regra constitucional de limitação do déficit não é uma coisa que venha da Constituição alemã original. Ela foi metida na Constituição logo a seguir àqueles problemas da crise da dívida soberana, quando a Alemanha andava a pregar aos países da Europa do Sul que era necessário que contivessem a dívida e que tinham que ter as finanças públicas controladas e tal. E eles até, para dar um exemplo, fizeram uma alteração constitucional que agora lhes ata às mãos. É muito curioso que, nesta altura, os países do Sul são aqueles que estão a reduzir a dívida e eles estão agora aqui a dizer que têm... Sim, mas esse complexo nós sabemos de onde é que vem, não é?
Sim, vem de lá de trás. Vamos então regressar ao nosso país, ali à Praça do Martim Muniz. Pedro Cisa Vieira, a esquerda não gostou de ver a operação musculada de diferentes forças de segurança no Martim Muniz, pelo que te foi dado ver, enquanto outras razões para críticas ao que foi aquela operação. Acontece muitas vezes, é verdade. Acontece muitas vezes e eu também não acho que haja razões para... Aquilo foi um ato de propaganda falhado, mas é importante que haja, obviamente, presença das forças de segurança nas ruas, que sejam visíveis, que andem, que não seja só quando o ministro resolve fazer um número de propaganda que os polícias vão para a rua. Nós, de facto, andamos em Lisboa, andamos no Porto, andamos em todo lado e não vemos polícias na rua. Era bom que estivessem mais e que não fosse preciso haver estes pretextos para isso. Sobre o episódio em si, como tu disseste na introdução, esta ideia de que iam detectar imigrantes em situação irregular rendeu um imigrante em situação irregular. Coisa que não me surpreende, porque nós cá em Portugal... Eles chamam-lhe imigração ilegal, que é outra coisa que divide a direita e a Nós esquerda. cá em Portugal praticamente não temos imigrantes ilegais. Porquê? Porque nós temos, ao contrário do resto da Europa, onde grande parte do problema é a entrada de imigrantes que vêm a assalto pelas fronteiras ou que entram sem vistos ou que são objeto de máfias que transportam pessoas para entrarem irregularmente ou para depois pedirem asilo político ou requererem o estatuto de refugiados, nós temos muito pouco disso em Portugal. E porquê? Porque no resto da Europa, como em Portugal, é necessário haver imigração, é necessária mão de obra num continente que está envelhecido e que não tem gente suficiente para as necessidades da economia. Obra, mas é que em Portugal nós tínhamos desde 2017 aquele sistema que agora foi acabado, que era qualquer pessoa, qualquer não residente que chegasse a Portugal, que tivesse um contrato de trabalho e estivesse a descontar para a Segurança Social, poderia apresentar a chamada manifestação de interesse e, se o fizesse, estaria cá em situação regular, estaria identificado perante as autoridades, a descontar para a Segurança Social e estava apenas a aguardar que o CEF, essa entidade disfuncional, lhe agendasse uma entrevista para depois ter uma autorização de residência. Os imigrantes, aqueles talvez 400 mil que estavam à espera de regularização, eles estavam cá legalmente. Eles estavam cá a trabalhar, a descontar e à espera que o CEF lhes marcasse a tal entrevista. Por isso, nós não temos praticamente cá imigrantes em situação ilegal. Eles entraram e permanecem em Portugal em situação legal. Neste momento, como este mecanismo acabou e como continua a ser, estes 400 mil que estão a ser regularizados não são pessoas que estavam ilegais e que vão começar agora a trabalhar. Não, eles já estão a trabalhar. Portanto, a pressão no sentido de vir mais gente vai continuar e não é impossível que agora sim comecem a entrar e a permanecer ilegalmente porque aquele mecanismo falhou. Já o Ministro da Coesão Territorial disse que precisam de criar mecanismos extraordinários para atrair pessoas, porque senão o PRR vai-se atrasar. Já as confederações patronais estão a dizer que na agricultura, no alojamento, na restauração, é preciso gente e têm que vir imigrantes. Vamos ver como isso se resolve e se não se resolve à custa do crescimento de mais imigrantes em situação ilegal. Eu só queria concluir com isto. A Europa precisa de pessoas. E de facto precisa de pessoas para rejuvenescer a população e continuar a permitir crescer a economia. Ao mesmo tempo, estas pessoas que são diferentes estão a gerar este problema político que agora se vê e a maneira como... Elas não estão a gerar. As pessoas, elas não estão a gerar problema político nenhum. Há forças políticas que estão a explorar o desconforto das populações pelo que é diferente e pelo que chega de novo para ganharem vantagens políticas. E isso passou a ser um problema político e eu acho que é muito importante que nós possamos discutir isto bem e saibamos dar respostas sem que as respostas sejam apenas aquelas que os populistas dizem que é vamos deportar os imigrantes e vai ser sangrento. Pedro Marcos Lopes, a Operação Portugal Sempre Seguro foi uma ação populista feita para agradar à turba? Foi mais uma prova de que a extrema-direita e o Chega estão a ganhar em toda a linha. Em que são, neste momento, o partido e
e a força, enfim, e a doutrina que se está a tornar, e sem medo de o dizer, hegemónica. Aqui e noutros lugares do mundo. Esta operação que eu, enfim, se a polícia achou que devia fazer, muito bem. Só que se trocou, enfim, como já assistimos nos bairros problemáticos, trocou-se a presença da polícia por... A polícia neste momento, o que, pelos vistos, a Ministério da Administração Interna e a direção das polícias acha que deve ser feito, é uma espécie de força que vai disciplinar as pessoas e não que faz parte da comunidade. A polícia faz parte da comunidade. Quando faz operações destas, deixa de ser parte da comunidade para ser uma espécie de exército invasor. E se o poder político acha que deve fazer das polícias exércitos invasores, bom, temos um problema gravíssimo. O que aconteceu no Martim Muniz foi uma coisa que só teve uma motivação. Tentar... Há agora uma nova moda que é, bom, eu já vi isto, vejo isto na SIC, na TVI, nos políticos, nos comentadores. Bom, isto é assim. De facto, não há problemas de segurança, mas há a percepção que há problemas de segurança. Portanto, temos que atacar a percepção. Em vez de se atacar a percepção e dizer que essa percepção é errada, não. Fomentamos a percepção fazendo operações que dão ideia de que de facto assim a segurança existe. Claro. Quer dizer, é tudo ao contrário. E o centro-direita está aqui nesta armadilha de uma maneira flagrante. Quer dizer, não se combate, não se prova às pessoas que não há insegurança. Prova-se às pessoas que se está a fazer coisas que depois levam as pessoas a pensar que há insegurança. Obviamente, que ainda ontem almocei, fui jantar ao Martim Muniz lá, que é um sítio onde 90% das pessoas que nos rodeiam são de outras cores, de outros cheiros, de outros... A insegurança é zero naquele local. Basta frequentar como eu frequento. Mas quando se lança uma operação desta envergadura, quando se trata da polícia como um exército invasor, obviamente que nós não estamos a fazer rigorosamente nada por integrar essas comunidades, não estamos a fazer nada para beneficiar a segurança do país e da cidade, apenas estamos a tentar mostrar que estamos a fazer imensas coisas pela insegurança, para contornar a segurança. E depois dá este resultado. Em 100 pessoas há uma ilegal e apreendeu-se, imagino, meia dúzia de gramas de haxixe ou de outra droga qualquer, e pronto. E assim foi. Mas o ministro, nesse dia que estava a ser, o Leitão Amaro, enfim, a dizer que sim senhor, nós estamos a lutar contra a marginalidade. Isto é absolutamente absurdo. Bom, vamos dar um salto para uma outra polémica política. Marcos Lopes, ao atirar as responsabilidades para cima da Secretária de Estado, a Ministra conseguiu sacudir a água do capote, ou se as investigações em curso provarem que de facto houve uma relação entre os ataques no socorro provocados pela greve e as mortes, a Ministra tem de se demitir? Eu tenho sempre algumas dificuldades em afirmar que um ministro ou uma ministra se tem de demitir. Passa o que ela disse, que tirava as... Pronto, porque... Ela fazia a leitura do... Eu sou suscetível a isto. Quer dizer, o ministro e as ministras não se podem demitir porque há aquela palha. Mas há alguma coisa que se está a instalar na opinião pública que me deixa completamente doido. Quer dizer, que é, primeiro, agora... Bem, isto aconteceu, portanto, vamos ver as questões estruturais. Essa é a primeira. E a segunda é, bom, isto se calhar é preciso fazer uma remodelação. Vamos começar pela remodelação. Não é remodelação nenhuma. Se um ministro, ou uma ministra, ou um secretário de Estado, ou um presidente do INEM, não interessam os nomes, aqui ou sempre, se chegar que foi irresponsável, incompetente e cometeu uma negligência grosseira, não é remodelação nenhuma. Tem que ser corrido, passo o termo, tem que ser demitido por indecente má figura, porque não é competente para ter para estar nesse cargo. E na minha modestíssima opinião, o que se passou neste caso foi exatamente negligência grosseira e incompetência. Porque não só, e eu não vou por aí, não se quis discutir o aumento dos salários de 400 e as carreiras... Essa é uma decisão da Ministra e do Ministro das Finanças, não é da Secretária de Estado. Claro, nem da Ministra, mas a responsabilidade política é do Ministro, valha-me Deus, da Ministra.
Não se quis aumentar, muito bem. Quer dizer, isso... Agora, há uma greve que até tem de ser marcada com mais tempo de pré-aviso devido à sensibilidade do que é a emergência médica, e toda a gente a subia para o lado e não percebeu o que é que poderia acontecer. Porque tu me dizes, bom, nós não sabemos se estas 11 pessoas morreram por causa disto. Sabemos. Não é isso. Mas sabemos que houve 1000 e tal atrasos nas respostas às emergências médicas. E que estas mortes aconteceram com atrasos. E não significa sabemos que os se esses tenham provocado a atrasos morte. tenham provocado a morte, mas neste caso houve atrasos. Portanto, isto é incompreensível. E depois, também há o terceiro ponto. O seguinte, nós temos de ter 2 pesos e 2 medidas. O Miguel Pinto Luz, quando morreu aquela grávida, nas urgências, por causa das urgências obstétricas, disse, bom, a questão é esta, quantas mais pessoas precisam de morrer para se demitir um ministro? Portanto, agora não vamos entrar em discursos Também não se podia provar ligação direta também não se entre podia a morte provar. da grávida e por último, eu ter que ir de uma urgência para outra. E por último, eu tenho que dizer isto porque me chocou, mas chocou mesmo. Chocou-me mesmo. Quando o seu primeiro-ministro é confrontado com este acontecimento, onde morreram 11 pessoas, tenha sido culpa de quem tenha sido culpa, o seu primeiro-ministro diz, bom, eu não posso andar preocupado com as greves ou com os anúncios correr das greves. atrás de pré-anúncios de greves e reuniões de emergência. Coisa que foi fazer logo a seguir. O mesmo homem que foi vestido de fato para o meio do rio à procura de um acidente de helicóptero. Quer dizer, o primeiro-ministro há um mínimo de empatia, de capacidade de chegar às pessoas. Quer dizer, os discursos feitos à pressão dão sempre nesta história. E, deixa-me por último, que é uma nota quase humorística neste caso que não tem rigorosamente piada nenhuma e que demonstra que há uma pessoa que obviamente tem responsabilidade política numa incompetência generalizada, que foi este caso. O mesmo Ministério da Saúde, que obviamente esteve mal, demorou muito tempo a reagir, muitíssimo tempo, reagiu em meia hora, quando foi preciso, quando houve uma polémica levantada pelo João Almeida do CDS sobre mudar as cores dos certificados de saúde. Quer dizer, o nível... Das vacinas. Não, acho que é mesmo o boletim de saúde que tem as vacinas. Agora, imagina o grau de prioridade que se dá. Um caso chega-se atrasado. Agora levanta-se por causa da cor de umas porcarias de umas boletins de saúde e vai-se a correr, coitadinho, porque os wokes, Portugal é o único país que teve uma agenda anti-woke antes o woke do direito. woke. É o woke. Não é o woke. Quer dizer, nós ainda não chegou o woke, mas já existe o anti-woke. Bom, Cisa Vieira, para fecharmos, estamos quase a fechar este episódio. A gestão dos efeitos da greve do INEM é até agora o caso de maior gravidade política para o Governo? Eu acho que, sobretudo, deveria ser uma espécie de um banho de realidade e de humildade para o Governo, porque este Governo surgiu, a grande parte da oposição que o PSD tinha feito ao Governo anterior tinha a ver com a incapacidade de gestão do setor da saúde, o chamado caos no Sistema Nacional de Saúde, com as críticas que o Pedro Marcos Lopes agora recordou, apresenta-se a eleições com um grande foco na resolução dos problemas da saúde, com aquela ideia do plano de emergência nos primeiros 100 dias para resolver os problemas de acesso e tudo isso, e mostra não só que de facto ou não sabia ao que vinha, ou os problemas são bem mais sérios do que eles próprios pensavam, e por isso, quer dizer, o plano de emergência foi de facto algo que não só não resolveu nada, como até levou o Ministério da Saúde a inverter algumas práticas anteriores com agravamento dos resultados, por exemplo, em termos de acesso, daquilo que vemos com problemas na assistência materno-infantil e nas urgências obstétricas, etc. Agora, aqui o caso do INEM, que não é o primeiro. Sim, é verdade. Quer dizer, este é o terceiro. Sim, já vamos no terceiro este já é o terceiro presidente. Presidente. Este é o terceiro presidente. São escolhas da ministra e aquele que estava em funções afastou-se depois daquele número à volta do tema dos helicópteros. Portanto, há aqui uma espécie de falhanço
das promessas sempre exageradas com que o governo se apresentou relativamente à saúde, e de facto eu acho que aqui depois o que me entristece é verificar como as críticas demagógicas que o PSD fazia à situação do sistema de saúde até 2024, até chegar ao governo, e que agora são em grande medida reproduzidas pela oposição perante as dificuldades que agora se vêem. Volta-se a pedir a demissão da ministra, como o PSD tinha pedido a demissão dos ministros da saúde anteriores. Diz-se que não foi capaz de resolver os problemas ou de enfrentar a greve ou a insatisfação dos funcionários, como antes o PSD dizia que o governo do António Costa não queria resolver os problemas dos enfermeiros e dos médicos e dos técnicos de saúde. Quer dizer, as críticas são exatamente as mesmas relativamente aos mesmos problemas. Portanto, aqui o que me parece o governo está particularmente fragilizado pela circunstância de ter prometido tanto e ter sido tão incompetente a enfrentar problemas básicos, por um lado, e por outro lado também não gosto nada de ver a continuação desta coisa que descredibiliza o debate político. Pedro Marcos Lopes diz que a ministra revelou incompetência e que tudo isto foi um desastre e que, portanto, deveria ser substituída por indecente e má figura. Eu francamente, não sei se isso resolve grande coisa. Mas quer dizer... Se for verdade o que o Pedro Marcos Lopes está a dizer e ela for incompetente, resolve tirar de lá alguém que é incompetente. Claro, Se o primeiro-ministro, que é quem tem que decidir, considerar que ela é incompetente, tem que atirar, porque não resolve ficar lá um incompetente, não é? Mas, quer dizer, o tema todo o primeiro-ministro disse uma coisa também extraordinária. O primeiro-ministro disse a seguinte: ela tem responsabilidade política, a responsabilidade política primeira é resolver os problemas com que se confrontou e que deram origem a esta situação. Como não resolveu? Isto foi exatamente aquela coisa que António Costa dizia quando lhe apontavam o dedo e dizia assim: tem que substituir o ministro foi incompetente, ele tem responsabilidade política, tem que resolver. E o António Costa dizia exatamente isto. E Luís Montenegro e os seus próceres diziam: isto é uma coisa inacreditável, não quer assumir as responsabilidades, está a ver o governo a desfazer-se à sua volta e não faz nada. E agora diz exatamente a mesma coisa. E portanto, o que eu espero é que haja uma atitude diferente a fazer governação, que não se satisfaça apenas com figuras de retórica, mas também que haja uma maneira diferente de fazer a posição, que não seja repetir sempre os mesmos argumentos perante as mesmas situações. Isto deixa-me muito desconsolado. Vamos para o fim de mais um episódio. Parece que ninguém aprende. E é verdade. Sabes que há um problema. É que há também um problema estrutural nisto tudo, que nós, enfim, por algum pudor não falamos. Que é o facto, e vou ter cuidado com as palavras, de ser cada vez mais difícil escolher pessoas para o governo. E eu acho que este governo, como eu disse desde o primeiro dia, está a mostrar, como mostrou na altura, essa dificuldade. Mas não é só o problema de escolher pessoas para o governo. Não é escolher, não é escolher, o leque de pessoas disponíveis para ir para o governo é muito reduzido e depois há escolhas, não estou a dizer diretamente, que não resultam. Eu fico, por exemplo, um bocadinho impressionado como é que uma senhora que já foi administradora desta casa, que já foi administradora da RTP, agora é secretária de Estado da Saúde. Não é só isso, como depois faz declarações à comunicação social que revelam uma grande insensibilidade para a forma de comunicar e de falar com os jornalistas. Quando se diz, eu acho que a comunicação social está com anemia, coisa que eu, aliás, nem percebi o que é que ela queria dizer, mas o Ricardo Araújo Pereira a atitude é terrível numa pessoa que esteve tão ligada à comunicação social. Mas não é só, desculpa, tu tens a Margarida Velasco, que é uma ministra da Administração Interna e que não consegue dizer duas frases seguidas que se percebam. Quando lhe metem um papel à frente, consegue.
Não, nem assim, tu viste. Vou pôr o laço na conversa. Pronto, laço. Tens razão sobre a competência que é preciso ter para se governar, não podem lá estar pessoas incompetentes. Ele tem razão quando diz que o PS e o PSD vão mudando de sítio e aquilo que criticam quando estão no governo, a oposição, fazem Mas exatamente eu disse o mesmo. isso, Estou só a pôr o laço, não é? Pois, não em estou a relação abrir ao uma nova Pinto Luz, conversa. eu lembro do Pinto Luz, não é? Exatamente, não estou a abrir nova conversa. Vamos mesmo caminhar para o Bloco Central de Interesses. Quem nos vai dar música é o Pedro Marcos Lopes. Começamos por isso com as sugestões do que pode ver, ler ou ouvir. Pedro Cisa Vieira. Bom, este fim de semana pode ser que chova em Lisboa e no Porto, e portanto, mas também pode ser que no domingo pelo menos esteja tempo melhor. Portanto, eu sugeria que quem estiver em Lisboa ou quem estiver no Porto vá respectivamente visitar a Fundação Gulbenkian e a Fundação de Serralves. Em ambos os sítios encontra jardins extraordinários para passear. E se o tempo estiver mal, pode, em Serralves, ir visitar as exposições, designadamente uma exposição de um artista gráfico chamado Devendra Banhart, que não é só músico, por todos nós conhecido, mas também é um artista gráfico, tem ali obras em exposição, que é o autor das capas dos seus discos. Exatamente, Pedro, Pedro Vera, já que estás a dizer isto, eu também aproveito. Há dois queridos amigos meus, o Nuno Alexandre e o João Pedro, que têm uma exposição em Serralves, que este domingo vão fazer uma visita guiada à sua própria exposição, portanto vale sempre a pena ir. Motivo extra em Lisboa, na Gulbenkian, se tiver mau tempo, podem sempre ir ver a Novo Centro de Arte Moderna, mas podem também ver uma exposição muito engraçada sobre Veneza, que tem várias peças dos últimos 300 anos da história da arte sobre Veneza, pintura, algumas da coleção Gulbenkian, outras que são obras emprestadas, ou podem também hoje e na sexta-feira, assistir a um concerto extraordinário, um programa essencialmente russo, mas sobretudo à volta de Tchaikovsky, o concerto número 2 para piano, é o número 1 que é o mais conhecido, e o Lago dos Cisnes, com a Orquestra Gulbenkian dirigida pelo grande Anu Linto. Muito boas razões para ir a Serralves e à Gulbenkian. Que música vamos ouvir? Como é que vamos fechar isto, Marcos Lopes? Olha, eu escolhi esta música de Lágrimas nos Olhos. É verdade. É verdade que eu sou um rapaz. Eu sou um rapaz muito dado ao choro e à emotividade, e portanto é verdade. Mas sabes, eu passei a minha vida a olhar para a América, particular para aquela ingenuidade, para aquela ingenuidade generosa dos Estados Unidos, para aqueles erros brutais que eles cometiam, mas para as coisas fantásticas que conseguiam alcançar, para aquelas contradições que os Estados Unidos nos davam e para tudo aquilo que de facto foi essencial para o mundo. Os Estados Unidos existiram, os direitos das mulheres, os direitos dos negros, os movimentos civis norte-americanos, dos direitos civis, dos movimentos LGBT, Stonewall, de tudo o que se conquistou de essencial para a nossa civilização nos Estados Unidos, e eu olho para isto e vejo tudo a descambar. Eu estou profundamente pessimista com aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos e no mundo. E hoje estava a escolher a música e estava à procura de uma música sobre a América, sobre isto da América. E fui parar a uma que eu adoro, provavelmente não é a melhor que se possa escolher, mas é até a Melancolia, como o Paul Simon e o Simon Garfunkel cantam esta música, me transmitiu aquilo que eu também estava a sentir. É o American Tune, que tem uma das frases que é: "We came in the ages most uncertain hours and sing an American Tune." Paul Simon and Garfunkel, para fechar este episódio. Quando voltarmos terão passado 1000 dias desde que começou a guerra na Ucrânia, e esse pode ser um bom motivo para revisitarmos à luz da eleição de Trump e das divisões que se acentuam na Europa. Tenha uma boa semana. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright. It's alright, it's alright. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Boletim Isto é um Takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa.
diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?